Opa, meu nome é Reply e hoje eu quero falar sobre dar e receber críticas de um jeito menos óbvio, porque todo mundo acha que sabe fazer algo tão básico, mas eu vou tentar usar alguns conceitos pedagógicos simples de aprendizado para mostrar que às vezes as nossas certezas não são tão certas assim. O que me motivou a fazer esse vídeo foi o vídeo do Azul, Abraço. que falou sobre uma situação do Caramelo Animations. Outro abraço. Mas eu achei que melhor do que comentar sobre qualquer polêmica, porque elas sempre rondam a comunidade artística no geral, principalmente sobre críticas, muita gente deve lembrar do que acontecia em volta do quadro do Léo MK, ou daquelas imagens tenebrosas do Twitter, de faça aquilo, não faça isso, com um X e um certo. Eu decidi que eu queria abordar essa questão de uma forma mais geral e pensar um pouquinho sobre ela, para esse vídeo não servir só para quem quer aprender desenho, mas para quem quer aprender qualquer coisa que envolva obter uma habilidade. Então, se você tem algum amigo que tá estudando para obter qualquer tipo de habilidade artística, pode mandar esse vídeo pra pessoa, e eu espero que eu consiga ajudar de alguma forma. Então, indo direto ao ponto, eu vou abordar esse assunto em tópicos. O primeiro é como as pessoas geralmente dão e recebem críticas, e coisas que não são críticas, para que a gente parta bem do básico, do mundo e do senso comum. Depois, eu quero explorar o que é uma crítica, e por que às vezes usam essa palavra erroneamente, assim como o que seria uma crítica construtiva ou destrutiva, como as pessoas gostam de citar. E por fim, eu quero mostrar como é possível usar a crítica comparativa para que você possa melhorar em várias áreas da sua vida com essa metodologia, que é bem simples na verdade, e também explorar o porquê, apesar da arte ser subjetiva, youtubers criticarem o trabalho dos outros não deveria ser algo que causa tanta polêmica e problemática quanto parece se tornar ser todas as vezes. E como um chorinho, eu quero demonstrar por fim como eu gosto de receber, pedir e dar críticas. E qual é a finalidade de uma crítica? Porque nem toda crítica é útil ou válida se não for acompanhada de outras coisinhas. Então é isso. Hoje é um vídeo longo, mas é daqueles que pode mudar a forma como você pensa, ou vê o mundo, ou não. Recomendo ficar bem confortável. Como as pessoas fazem críticas? Geralmente, quando as pessoas fazem críticas, elas vão por alguma vertente que não é exatamente proveitosa ou considerável como crítica. Por exemplo, a primeira coisa que não é uma crítica, e sim um desejo, é dizer o que poderia ter sido. Quando estamos avaliando algo, o que poderia ter sido são infinitas possibilidades. E ficar dizendo, poderia ter sido X ou Y, Z ou A, meio que refreia a visão do aqui e do agora, e do que realmente é, do que aconteceu. Existem milhares de coisas que poderiam ter sido. Eu poderia ter pintado um coelho em vez de uma vaca, mas não foi nenhuma dessas coisas que eu escolhi, e sim o que eu tô pintando aqui de fundo. Dizer o que poderia ter sido não é uma crítica que considera o presente, e sim se trata de um devaneio, uma imaginação. Ninguém sabe de verdade o que poderia ter sido. Não temos uma bola de cristal para outras realidades para dizer se poderia ter dado mais certo ou se poderia ter dado mais errado também. E portanto, eu pessoalmente nem considero isso como uma crítica, e sim como uma expressão de um desejo não satisfeito. E também tem a variação do eu teria feito diferente, que não é tão errada quanto o que poderia ter sido, pois essa pelo menos acrescenta uma sugestão útil quando é feita por uma pessoa que sabe o que tá falando. Tem várias pessoas que falam eu teria feito diferente e não entendem nem um pouco desse assunto. Essas a gente desconsidera e continua não sendo considerável como crítica. Outra coisa que acontece muito e que não é uma crítica é o não gostei. Não gostou por quê? Artes, assim como várias coisas na vida, são subjetivas. E se você não consegue elaborar porque você não gostou de algo, você não tá construindo um raciocínio lógico pra poder criticar. O não gostei é uma opinião, não menos válida, apenas por não ter o título de crítica. Mas é importante pensar, principalmente quando se vai falar de algo que afeta a vida alheia, o porquê você não gostou e se a sua opinião importa pra essa pessoa. E pros super positivos de plantão, o eu adorei também entra nesse meio. Muitos veem a crítica como algo que diminui, mas falar que você só gostou sem elaborar o porquê você gostou também não serve como crítica para poder ajudar a pessoa a aprender ou melhorar, porque você não tá dando uma crítica completa, não pelo menos pro contexto que estamos falando aqui de aprender algo. A essência de uma crítica é que é algo informativo, descritivo e opinativo sobre o objeto. E como é opinativo, obviamente passa pela subjetividade do indivíduo que critica. Mas se algum desses elementos que eu citei, da informação, descrição e da opinião falta, a crítica é considerada incompleta. O que é uma crítica? Construtiva, destrutiva?
Primeiro de tudo, eu quero fazer um disclaimer aqui. Para os mais chatinhos de plantão ou menos atentos, eu estou falando aqui apenas de crítica no sentido de aprender coisas. Eu não tô falando de todos os outros sentidos da palavra crítica, como, sei lá, um crítico de cinema, um crítico gastronômico, que são pessoas que escrevem críticas, onde a palavra crítica, na verdade, é um gênero literário. Não é porque a manga da camiseta tem o mesmo nome da fruta que eu vou fazer um pudim com a minha camiseta nova da loja. Nossa, que merchan suave, né? Lembra de conferir as estampas depois desse vídeo e aguarda o dia 1º de novembro que vai ter um lançamento bem legal. De qualquer forma, até daria pra encaixar esse tipo de crítica nas outras, mas eu tô querendo fazer um recorte justamente porque existe a crítica utilitária, que é o ato de criticar e que é pro lado que eu tô falando. E existe o exercício da crítica, que vai mais pro lado de quem critica filme e histórias em geral, que não pediram diretamente a opinião daquela pessoa em específico e que nem vão mudar por causa dessa opinião. Eu tô querendo aqui falar mais de uma crítica de pares, de até uma ou duas pessoas envolvidas, ou um pequeno grupo, mas é aquilo, palavras são muito complexas, significados se misturam e vai ter alguns problemas de definição mesmo. Quando falam em crítica construtiva ou destrutiva, por exemplo, a gente tá falando de algo muito mais subjetivo, porque essa crítica construtiva ou destrutiva é a crítica que teoricamente considera o sentimento. Mas tipo, se a gente parar pra pensar, toda crítica considera o sentimento. A questão é que tem pessoas que vão ter mais empatia pelo sentimento do outro que tá recebendo e outras menos. Mas a crítica tá sendo emitida passando pelo sentimento da pessoa que tá fazendo a crítica. Às vezes a pessoa que tá fazendo a crítica realmente achou aquele desenho um lixo, deu ânsia de vômito nela. Agora, ela precisa falar desse jeito pra você? Provavelmente não, a menos que você queira também. No caso que viralizou da moça, que trata as outras pessoas mal de propósito, dizendo que se trata de um personagem, foi isso que aconteceu. Quem submete um desenho pra uma avaliação onde sabe que vai ser maltratado, meio que tá pedindo pra ser maltratado. Assim como quem pede uma avaliação de uma pessoa que só dá elogios e não critica de verdade, também tá pedindo só pra receber elogios. A mesma crítica e frase com as mesmas palavras tem a capacidade de incentivar e destruir alguém. E só depende do contexto de quem tá emitindo a mensagem e de quem tá recebendo. Vai ter uma pessoa que quando falarem que o desenho dela é um lixo, ela vai se encher de determinação e ódio em fazer as coisas melhorarem. E uma que quando falarem que o desenho dela é o melhor que já viram, vai desanimar, porque ela já conseguiu tudo que ela precisava, que era validação, e não tem por que tentar mais. E o contrário também acontece. Vai ter alguém que nunca mais vai tocar num lápis se ouvir que o que ela fez era minimamente ruim. E outra que só vai conseguir desenhando se tudo que ela fizer receber de volta pelo menos um elogio, um like. Que tipo de pessoa você é nesse meio? É um questionamento, não é? Eu tô falando sério sobre essa pergunta, porque não sou eu que posso responder isso. E não tem como adivinhar ou fazer só um questionário. Você vai ter que descobrir por si só. E por isso, eu peço bom senso. Se você não sabe que tipo de pessoa a outra é e você quer criticar ela e ela não te perguntou nada, guarda a sua opinião pra você. E isso eu tô falando em pares, né? Obviamente, figuras públicas se sujeitam a receber críticas todos os dias. Mas pra você que quer ser criticado e não é uma figura pública, se prepare antes de pedir, pra poder ouvir algo que talvez você não goste. Às vezes sim, tem gente muito ruim, mas geralmente você só não tava pronto pra ouvir e pedir uma crítica cedo demais. Isso se for o caso que você realmente quer uma crítica pra melhorar e aprender, e não só uma massagem de ego ou um elogio. Eu gosto de me considerar uma pessoa gentil, mas que também valoriza o tempo dos outros. Então, quando me pedem uma crítica, que eu nem aceito mais fazer atualmente, porque é muita gente, eu tento ser direta, sem floreios. Porque eu acredito que assim como eu valorizo o tempo da pessoa, ela também valoriza o meu, e não vai pedir sem estar mentalmente pronta pra ouvir uma crítica que foi feita com boas intenções visando ajudar, mesmo que não seja só um elogio. Infelizmente, no começo da minha carreira eu errei em fazer desse jeito, porque as pessoas só queriam um elogio do youtuber favorito. Mas depois de um tempo a gente aprende a identificar. Eu tenho conhecidos que dizem que a crítica só é construtiva quando a pessoa sai da crítica se sentindo bem e motivada, e que a crítica só é destrutiva se a pessoa sai se sentindo mal. Mas eu discordo com toda essa terminologia. É possível você encher uma pessoa de elogios e no final apontar um mínimo defeito ou erro e a pessoa se sentir pior que o cocô do cavalo do bandido. E isso é porque apesar da gente ter a capacidade de controlar o que dizemos e tomar todo o cuidado do mundo, a gente não tem a capacidade de controlar como os outros vão se sentir sobre o que foi dito. Então uma crítica construtiva, pra mim pelo menos, é quando temos um interlocutor que sabe o que está dizendo e é bem intencionado, mas ela não vai ser construtiva porque depende do interlocutor, e
sim de como a pessoa que tá recebendo a crítica recebe em grande parte dos casos, e como ela vai aplicar a mensagem que ela recebeu. E por isso, eu sempre acho, quando falam de críticas construtivas, destrutivas, que fica faltando um elemento que pra mim é crucial e que muitos esquecem e que não tá na definição de crítica quando a gente pesquisa por essa definição num dicionário, mas que é essencial para a obtenção de uma habilidade, que é a crítica comparativa. Crítica comparativa, como o nome diz, e vocês podem deduzir, ou pra ser mais chique, inferir, é uma crítica voltada à comparação. Ai, Reply, mas se comparar me faz triste. É porque você não sabe se comparar corretamente, objetivamente, de verdade. Crítica comparativa é uma metodologia de estudo que vai ter outros nomes por aí. Todo ano tem alguém querendo vender ela fingindo que inventou a roda 2.0, tentando enganar a trouxa, mas na verdade ela tá aí faz muitos séculos. Explicando um breve passo a passo dela, é assim. Você vai, antes de começar a fazer a sua atividade, definir um objetivo, aonde você quer chegar. Na pintura, que eu vou usar de exemplo, você vai escolher um artista, um estilo, uma coisa só, um jeito específico de desenhar um olho. E aí, você vai fazer o seu, sem olhar a coisa que você escolheu. Aí você vai guardar o que você fez e logo depois você vai fazer de novo. Só que dessa vez, olhando o seu objeto de desejo, tentando fazer o mais próximo do que você quer chegar. Aí depois desse segundo estudo, você vai parar, você vai tomar sua bebidinha favorita, ou comer sua comidinha, ficar bem feliz, fazer uma pausa de pelo menos 1 hora pra tirar sua cabeça disso, vai voltar, vai olhar pra última coisa que você fez e vai listar tudo que você fez de diferente. Tendo essa mentalidade, não foi pior, não foi melhor, foi diferente. A partir disso, você vai tentar mais uma vez, olhando a sua referência e tendo essa lista em mente, focando nas coisas dessa lista que você fez de diferente. Por último, igual um método científico, você vai revisitar os seus resultados e pensar quais desses elementos você deseja manter e quais você deseja deixar sem fazer igual. Afinal, você quer fazer a sua arte e não ser um copista, certo? Simples, né? Acabei de te fazer economizar uns R$2.000 em curso. E eu não tô exagerando. Tem alguns que custariam 4.000. Mas não é tão simples assim, porque no processo você vai ter que desenvolver outras habilidades. Dentre elas, aprender a não se torturar com os seus próprios pensamentos, observar as diferenças, observar as semelhanças, parcimônia em listar, combater um extremo perfeccionismo, porque enquanto você estiver listando, não dá pra você listar mini traços. Se você for no exemplo do olho, você não vai listar cada cílio, você só vai escrever cílios. E assim, você vai repetindo, e repetindo, e repetindo, com outras coisas que você quer aprender. Com esse exercício em mãos, você sabe solo onde e como melhorar. E é um jeito que as pessoas que aprendem sozinhas fazem de modo intuitivo. E isso, por um tempo, é mais do que o suficiente pra você avançar e muito ao aprender alguma coisa. Pintores clássicos faziam isso observando a realidade. Os mais modernos iam por estilo e por algumas comparações de pensamento. Eu mesma tenho uma gama de artistas que eu admiro, que eu tô colocando aqui na tela, que eu admiro e que eu tento aprender com eles, fazendo escolhas conscientes do que eu quero manter meu e do que eu quero pegar deles. Porque tem aquele ditado, né? Estilo, na verdade, são só erros que você escolhe repetir. Mentira, não é um ditado, eu inventei agora. E se já existia, eu roubei como um artista. Mas esse método, como todos os métodos de aprendizado, não é perfeito, porque a aprendizagem é uma força combinatória de técnicas. E no que isso falha é justamente na falta do olhar externo, que é onde entram os professores e as pessoas de notório saber. Então, como fazer e pedir uma boa crítica? Ou melhor dizendo, como direcionar e até ajudar a pessoa que você quer a crítica a poder te criticar melhor. Quando eu tenho que fazer uma crítica a um trabalho, que hoje em dia é uma raridade, eu sempre começo perguntando pra pessoa onde você queria chegar com isso. Pode parecer uma pergunta bem direta pros despreparados e até um pouco grosseira se você não tiver uma mentalidade muito estável, mas existe um gato muito doido das ideias, meio roxo, meio listrado, que disse uma vez que se você não sabe pra onde vai, pouco importam os caminhos. E é muito difícil você aprender algo se você não tem um objetivo de aprender algo. Ao fazer ou pedir uma crítica com a finalidade de melhorar uma habilidade, é necessário ter um objetivo a atingir. E o objetivo, lembrando, não pode ser só belo. Afinal, como eu já mostrei trocentas vezes nesse canal, o belo também é subjetivo. Quando a pessoa responde onde ela queria chegar, seja pintar igual tal artista, ou pintar igual a mim, bem naqueles "você pinta como eu pinto", a partir daí eu posso fazer a minha própria crítica comparativa em cima do desenho da pessoa. Só que dessa vez com o meu repertório, com a
a minha subjetividade observando as coisas. Desse jeito, eu consigo, além de ver as coisas que ela talvez não tenha visto, trazer os meus próprios conhecimentos pra mesa, mostrando referências que talvez conversem com o trabalho dela e que ela nunca tinha pensado ou tido acesso. Um exemplo que eu tenho desses, pessoal, e que me deram de crítica foi quando eu falei pro Doug que eu precisava vender melhor os meus produtos, que era muito difícil. E ele me perguntou por que eu não fazia um lettering, porque lettering dava a cara pra uma ilustração de um produto. Eu nem sabia o que era lettering. E quando eu fazia por achar legal, sem finalidades. Explodiu na minha mente na época como as palavras, de certa forma, também são desenhos poderosos. O que deveria ser óbvio, né? Porque a gente desenha as nossas letras. E aí, fica a dúvida, né? Por que profissionais e youtubers que fazem críticas não precisam seguir esse modelo que eu apresentei? Não perguntam onde a pessoa que tá pedindo a crítica quer chegar, geralmente. Bom senso, né? Se não ficou óbvio até agora, quem faz a crítica importa e importa muito. Qualquer pessoa pode dizer que um prato tá queimado, mas nem todo mundo consegue detectar cada ingrediente em um molho e saber exatamente por que uma mistura não combinou ou ficou azeda. Se você me procura pra fazer uma crítica de line art, e eu não faço line art nem estudo isso, você não vai obter um resultado tão satisfatório quanto se você procurasse, por exemplo, a Joana Fraga, que faz linhas maravilhosas. Se você tem uma peça publicitária, você geralmente procura o Doug Lira. Se você quer uma crítica de 2 professores que atuam ativamente na indústria de jogos, você enche o saco da Sulamun e do Brush Rush. Basicamente, quando você pede pra um profissional e que também é influencer te criticar, você já assume automaticamente que o objetivo principal é que você quer pintar que nem aquela pessoa. E caso não seja a sua intenção, tem que partir de você explicar essa especificidade, porque a pessoa não tem como adivinhar. E embora um cara como o Marco Álvares, por exemplo, possa te dar uma crítica de como melhorar o seu estilo cartoon, não é isso que vai ser assumido que ele faz quando você olha a especialidade do cara de fazer mundos de tirar o fôlego e criaturas fantásticas. E daí vem um adendo. Um bom profissional crítico vai trazer pra mesa coisas que você não conhece ou que você não pensou sobre, que ele tenha expertise e consegue enxergar, se relacionando subjetivamente com o seu trabalho, que é um olhar que sozinho você não conseguiria ter. Quando você pega, por exemplo, um professor de artes, você tá pagando, sabendo disso ou não, para que ele te ensine um itinerário de coisas. E é muito comum que as pessoas fiquem bravas quando elas propositalmente não seguem esse itinerário e tiram notas baixas. Um exemplo clássico é de um professor que pede para que desenhe, não sei, uma banana em natureza morta. E aí, vai lá a pessoa e desenha um personagem de anime lindo, vestido de banana. E a pessoa tira 0. O objetivo do estudo não era você fazer um exercício de criatividade e imaginação. Era você treinar precisão, luz, sombra, composição, fidedignidade, coisas que não foram praticadas nesse estudo, quando você desenhou o personagem de anime. Não é que a aula matou a sua criatividade, você que não entendeu qual era o objetivo do curso para começo de conversa, como se fosse uma festa fantasia de Halloween e daí você não aparecesse com fantasia, ou como se fosse um casamento e você não fosse a noiva, mas aparecesse vestida de branco, meio fora do tom. De qualquer forma, a crítica de um professor não serve apenas para apontar erros e fazer uma crítica comparativa que você pode fazer sozinho com o treino, mas apresentar também a subjetividade daquele profissional. E nisso, amigos também podem fazer o mesmo, em níveis diferentes, dependendo da bagagem deles. O que uma pessoa com notório saber vê no seu trabalho pode ser correlacionado com outros trabalhos e projetos que a pessoa já conheceu, e também pode pescar coisas que você teve dificuldade em perceber, ou apresentar formas mais fáceis de fazer algo que foi um pouco mais complicado pra você. Eu infelizmente vou ter que comentar isso agora, porque as pessoas às vezes não entendem subtexto, que é óbvio que existem profissionais ruins em todas as áreas. Uma experiência negativa que você teve não significa que todas as experiências de uma determinada área são ruins ou negativas. Ou depois da tragédia de Orfeu e Eurídice, ninguém mais namoraria. De qualquer forma, é a somatória da crítica comparativa que você pode executar em solitude, mais a de um profissional bem capacitado ou de um conhecido com um bom repertório, que vai trazer mais pontos relevantes para a mesa, que são as coisas que permitem que você consiga elevar o seu nível em áreas que exigem habilidade adquirida. Às vezes, como eu já dei a entender, um amigo não formado, que não entende muito das coisas, pode atuar como um profissional no sentido de trazer uma nova visão sobre as coisas. Longe de mim e do meu texto fazer parecer que apenas profissionais formados, incríveis, podem criticar os outros, porque o seu conhecido provavelmente
provavelmente tem um conhecimento de algo que você não tem. Mas a verdade é que se o seu amigo tem 1 ou 2 conhecimentos que você não tem e pode te ajudar um pouco, um bom profissional certamente vai ter vários. Ou pelo menos em níveis mais avançados, vai ter a capacidade de te apontar com mais facilidade aquilo que tá muito perto do seu nariz para que você possa enxergar. Tipo, o seu nariz. Agora você tá vendo o seu nariz. No desenho em específico existe algo meio caro que é chamado de mentoria, que é particularmente útil para todo mundo que tá realmente travado e que a crítica comparativa solo não tá mais funcionando. Fica a dica. Esse foi o meu texto singelo sobre o que eu penso sobre críticas. Uma crítica bem ponderada que eu recebo constantemente aqui no canal é que eu quase nunca cito os pensadores por trás do que eu falo aqui. E eu, na verdade, tenho motivos bem simples para isso. Primeiro, porque eu já trabalho com isso. Eu já escrevo academicamente. E eu, embora encare isso que eu faço aqui com responsabilidade, não quero ficar repetindo minha profissão. Segundo, é uma medida estratégica, porque me perdoem a piada, mas o que mais tem no mundo é gente com baixa autoestima que se acha burra. E se eu fico citando fonte atrás de fonte, a pessoa já rejeita o conhecimento, pensando, é complexo demais pra mim, e vai embora, sendo que não era nem algo tão difícil assim. E por último, quem quer saber mais sobre alguma coisa que eu cito, tem plena capacidade, assim como eu, de ir atrás de fontes e pesquisar por conta própria, e formar o próprio raciocínio lógico. Eu não sou professora de ninguém aqui. Se você quer, você vai atrás. E que o meu vídeo tenha sido só uma faísca de um incêndio muito maior que possa se formar na sua cabeça. Eu falei isso, nesse parêntese gigante, porque eu queria mostrar por fim que até mesmo críticas bem feitas e ponderadas, e que fazem sentido, podem ser recusadas com respeito, caso elas não façam sentido pro que você quer criar. Eu aqui quero um ambiente acolhedor, que não afasta um adolescente ou um jovem adulto, ou até mesmo um trabalhador cansado, enchendo a cabeça deles de academiquez. E eu também não quero ficar criando problemas de autoestima, falando coisas que metade das pessoas que clica não vai entender. Eu quero acreditar que quem viu esse vídeo vai conseguir aplicar o que viu na própria vida, ou pelo menos usar numa conversa de bar ou de Discord. Honestamente, que o Foucault, ou Descartes, ou La Salle, ou Paulo Freire, que ficam se revirando na tumba. Na real, eu acho que o Paulo Freire ia estar aprovando essa ideia. Quem me acha bobinha, eu não sou não. Em 10 segundos eu te ensino 10 coisas sem ter chance da sua autoestima baixa perceber que você tá aprendendo alguma coisa. E eu ainda faço um trocadilho de gorjeta. Outro motivo final é que tem muita gente chatinha no mundo, que gosta de pensar os pensadores de vermelho ou amarelo e botar eles em caixinhas sem ouvir o que eles têm a dizer. E por consequência, quando me ouve citando alguém, me bota em outras caixinhas sem ouvir o que eu tenho a dizer. E eu não sou um gato meio morto, meio vivo pra ficar numa caixa. O que eu quero é levantar voo e... Me perdi? Bem, boas críticas comparativas pra todos vocês. E... Replaygedon tá chegando, me segue no Instagram, vai ser uma loucura, eu vou tacar fogo no parquinho, 30 dias de evento sem parar. Desculpa, às vezes o pessoal me vê tempo demais sendo lúcida, e aí eu tenho que lembrar todo mundo que eu sou doida. Só lembrando, eu sou doida. Eu faço vídeo de 1º de abril fingindo que eu desenhei com catarro, mas é a moeba. Se você quer se inscrever nesse lugar porque eu sou super lúcida, nossa, sensata, sei lá o que, abandona suas esperanças e sonhos, ok? Gostou desse vídeo, você tá comprando o resto do pacote junto. E era isso que eu tinha pra dizer sobre críticas em coisas que envolvem aprendizado de habilidades. Te vejo no próximo vídeo, até mais! E lembrem de não entrar na noia também. Se divirtam aprendendo, seja lá o que for. Eu, por exemplo, só faço críticas comparativas com o meu trabalho 1 vez, 2 vezes por mês. É muito mais válido ser feliz com alguns erros do que miserável fazendo algo ligeiramente melhor. E erros têm mais personalidade também, tornam o mundo mais interessante. O que eu quero dizer é, estuda, mas seja gentil consigo, show? Não abandona a arte por paranoia. E vejo você no Replaygedon.